Belezinha? Então, olha lá. Espero. Olha esse aqui, ó. Espero que cada um cumpra o seu dever. E aí é o que a nossa amiga falou aí. Se você substituir toda essa oração por isso, vai dar certo. Você vai ver que isso aqui é uma conjunção integrante. Certo? Conjunção integrante. Mas, se você não quiser decorar aqui, você vai ver que esse que integra o sentido desse verbo. Esse é o certo. Isso é o certo. Beleza? Até na hora de você justificar, se alguém for fazer alguma prova discursiva, vestibular, etc., cair isso aí lá, você tem que justificar dessa forma como eu estou falando. Beleza? Então, você marcaria a H com pronome relativo. Essa aqui é a conjunção integrante. Aqui, o dia que era de sol chegava ao fim. Beleza? Então, nesse caso... É o caso das duas frases. É o caso das duas frases. O dia que era sol. O dia chegava ao fim. E 2. O dia era de sol. Beleza? Então, o dia é o que aqui nesse caso? É o que? Pronome relativo e é sujeito de era. Beleza? Tranquilo? Na outra oração, ele também é sujeito de chegava. Tá vendo? Deixa eu apagar. Agora, o livro que eu comprei era instrutivo. O livro era instrutivo. 2. Comprei o livro. Então, isso aqui é o que. Esse aqui. E esse que é o objeto direto. Amanda entrou aí? Conseguiu entrar, Amanda? Vocês estão vendo a Amanda aí? Não, ela terminou. Não. Eu vou colocar a Amanda aí, peraí. Caiu, acho que ela caiu. Ah, ela voltou. Beleza. Perfeito. Vamos nessa. Tem gente, quem tiver com som ativo aí, desativa, por favor. O livro que comprei era instrutivo. Então, o livro era instrutivo. 2. Já falei essa, né? Comprei o livro. O livro está substituindo o que. E esse que é objeto direto. Essa M, desejo. Desejo isso, como a nossa amiga falou. Então, não está substituindo nenhum substantivo. Então, não é pronome relativo, mas integra o sentido do verbo desejar. Beleza? Olha só, tira esse que. Desejo, me acompanhes. Você vai entender, mas se o que estiver aqui, você vai entender melhor, vai ajudar o verbo.
Então, vai integrar o sentido do verbo. Beleza? Aquele que estuda passará. Então, aqui, Mestre, acho que o senhor pulou um. Não, já fiz, eu acho. A L. Ah, ele espera que venha Tá. cedo. A gente faz. Vamos fazer essa aqui primeiro. Aquele passará. 2. Aquele estuda. Então, substituiu o que aqui, ó. E esse que, ele é sujeito. Beleza? Do verbo estudar. Espero que venhas. Espero isso, como nossa amiga falou. Certo? Conjunção integrante. Esse aqui é o nome relativo. Deu para fazer as duas frases? Está substituindo o substantivo? É pronome relativo. Integra o sentido do verbo, conjunção integrante. Beleza? Pronome relativo, oração subordinada adjetiva, ou restritiva ou explicativa. Conjunção integrante, objetiva direta, objetiva indireta. Certo? Ninguém entendia nada do que ele dizia. E aí? Me ajuda aí. É conjunção integrante? Por quê? Porque integra? Não. Integra o quê? O sentido. Está integrando o sentido de algum verbo? Ó, quem entende, entende o quê? Alguma coisa. E alguma coisa é esse? Nada do que ele dizia. Nada, né? Nada. Nada é o quê? Objeto? Já direto. Exatamente. Então, olha só. Nenhum. Ninguém entendia nada. Nada. 2. Ele dizia nada. Certo? E aí, tá certo essas duas frases? É isso? Não. Eu acho que não. Como ficaria, então? Tá certo, né? Ninguém entende. Tá certo? Ninguém entendia nada. Ele não dizia nada. Tá certo? Beleza? Ó, esse nada é o núcleo do objeto direto. Essa oração está ligada a nada. Nada é substantivo. Então, oração subordinada, substantiva, restritiva. Então, esse que é pronome relativo e está se referindo a quem? A nada. Certo? Ele dizia o quê? Nada. Nada é o quê? Objeto direto. Então, o que é o nosso objeto direto ali. Beleza? Essa já é mais complicada, viu? Corta o som aí, por favor. Quem está com o som ativo, que alguém deu um grito aí. Vamos fazer essa aqui agora. Os que mais sabiam eram precisamente o que os
Tem alguma coisa ali? Não sei. Professor, você pulou a P. Vamos fazer. Vamos fazer. Ah, tinha uma coisa aqui. Ó. Eu pulei o quê? A P? Show. Isso. Vamos nessa. Ele não sabe do que falamos. E aí? Ficou fácil, né, galera? Fala para mim. Ele não sabe. Isso não está substituindo nada. Nenhum substantivo. Está integrando o sentido do verbo saber. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Tranquilo? Os que mais sabiam eram precisamente os que permaneciam calados. E aí? Fala para mim. Essa é Duca. Essa é difícil. Vai, me ajuda aí. Esse aqui está substituindo alguém? Não, né? Provavelmente, isso aqui estava inserido em algum contexto e aqui está substituindo alguém que eram aqueles que mais sabiam. Certo? Então, estaria substituindo alguém de um contexto. Nesse caso, aqui não tem contexto nenhum. Certo? Então, esse que aqui é quem? Ele é pronome o quê? É pronome relativo? Não está substituindo ninguém. Ele é pronome o quê? Substantivo. Nesse caso, ele é o quê? Quem é esse quê? Qual é a função sintática dele? Fala para mim. Sujeito? Sujeito, né? Sujeito. Mas ele não é relativo. Mas a função sintática dele? Sujeito. Beleza? Certo? Por isso que eu não gosto de decorar as coisas. Pode cair uma situação que nós não estamos acostumados, como nesse caso aqui. Né? Ele tem uma função sintática e não é pronome relativo e não é conjunção integrante. E aí? Certo? Beleza? Não gosto de decorar as coisas. Às vezes é necessário. Né? Na matemática, na física, no próprio português. Às vezes, uma decorebinha te faz ganhar tempo, mas aí você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Senão você erra. Certo? Marque a função sintática dos termos sublinhados. Me ajuda aí, galera. Não encontrei quem procurava. Função sintática desse quem? Professor, eu não estou respondendo muito por conta que eu ainda não peguei completamente função sintática, beleza? Beleza, aqui a gente só está vendo as funções do que. A gente vai, ao mesmo tempo que você vai pegando as funções do que, você vai aprendendo um pouquinho de função sintática. Mas a gente vai fazer uma aula só de função sintática. Tá? Não encontrei quem procurava. Objeto direto? É objeto? Objeto direto de quem? Procurava. E encontrei.
Encontrei é verbo transitivo ou é intransitivo? É transitivo. Encontra alguém. Quem encontra, encontra alguém. Não encontrei quem procurar. Mas pode ser intransitivo também. Nesse caso aqui, é transitivo direto. Beleza? Certo? Aqui ele é objeto direto. Há coisas que aprendemos tarde. Dá para fazer as duas frases? Há coisas. Aprendemos coisas tarde. Quem aprende, aprende alguma coisa. Objeto direto também. Só que é A. Botei OD, mas é A, tá? Perdão. A sala estava cheia de gente que conversava, ria e fumava. A sala estava cheia de gente. 2, gente conversava, ria e fumava. Então, o jeito de todos esses verbos aqui, ó. O jeito é ser, né? Quem tiver com o som ligado, desliga, por favor. É um passado extinto de que ninguém se lembra. Então, é um passado extinto. Ninguém se lembra do passado. Certo? Quem se lembra de alguma coisa. Tem preposição, objeto indireto. Certo? Não tem preposição, objeto direto. Tem preposição, objeto indireto. Descobri, o hipócrita, que tu és. Primeira frase, descobri o hipócrita. Segunda frase, tu és hipócrita. Certo? E aí? Essa é o quê? Quero ver, hein? 1. Descobri o hipócrita. 2. Tu és o hipócrita. Pronome relativo? É pronome relativo. Mas qual é a função sintática? Pronome relativo é classe gramatical. Função sintática. Predicativo do sujeito. Por quê? Tem o verbo de ligação. Sujeito, tu. Hipócrita se refere a tu. Predicativo do sujeito. Então, nenhuma das anteriores. Aqui é. Beleza? Ouvi tua voz que me calou a alma. Primeira frase, ouvi tua voz. Segunda frase, tua voz me calou a alma. Certo? Do jeito de calou. Sua voz me calou a alma. Então, aqui é sujeito. Letra C. Tem o livro de que preciso. Tens o livro de que preciso. Objeto indireto. Objeto indireto. Isso. Tens o livro. Preciso do livro. Objeto indireto. Você não precisa nem mais escrever as frases, percebeu? Pessoal, você pode abaixar, por favor, porque aqui embaixo já não está mais aparecendo para mim. Eu vou abaixar, vou abaixar. Cadê? Tens o livro. Tens o livro. Beleza. Percebeu como se você não precisa nem mais escrever as frases?
Tens os mesmos vícios porque sou levado. Ó, tens os mesmos vícios porque sou levado. Tens os mesmos vícios. Sou levado pelos vícios. Então, essa tem que fazer. Tens os mesmos vícios. 2. Sou levado pelos vícios, ou seja, por causa dos vícios. Beleza? E aí? Me ajuda nessa. Essa é legal, hein? Tens os Seria mesmos... agente da passiva? Hã? Pode ser agente da passiva ou não? Ó, sou levado pelos vícios. Primeira coisa, para ter voz passiva, isso eu queria que você anotasse, porque isso cai em toda a prova. Para ter voz passiva, o verbo necessariamente precisa ser transitivo direto. Se não for transitivo direto, não é voz passiva. Não tem voz passiva. E se o verbo for transitivo direto e a gente tiver uma voz passiva sintética, certo? O verbo precisa concordar com o sujeito. O que vem depois é o sujeito. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Necessita-se de empregadas. E aí, isso é voz passiva? Não, né? Não, porque esse verbo aqui ele é o quê? Transitivo e indireto. Transitivo e indireto. Isso aqui não é voz passiva. Beleza? Agora, Mestre. oi, Oh, oi, pode falar. tá aqui. Tem como o senhor repetir o que você falou para anotar? Tem como o senhor repetir o que o senhor falou para anotar? Porque eu estava anotando. Aí eu... Tá bom, vamos nessa. Só existe voz passiva se o verbo for transitivo direto. Certo? Certo. Beleza. Nesse caso aqui, não temos voz passiva porque o verbo é transitivo e indireto. Certo? Beleza? E nesse caso aqui? Professor, desculpe. O verbo só existe voz passiva se o verbo for intransitivo direto ou Não, indireto? transitivo. Ó, Tá. vou anotar para você. Verbo transitivo direto. Você tem voz passiva. O senhor tinha falado de alguma coisa da voz passiva sintética. Voz passiva sintética. É esse caso aqui, quando você tem necessita-se de. Isso aqui, apesar de não ser voz passiva, está numa configuração de voz passiva. Nesse caso aqui, nós teríamos voz passiva. Compra-se carros. Verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, aqui você teria voz passiva. Mas essa frase, ela está errada. Por quê? Se é verbo transitivo direto e é voz passiva,
o verbo concorda com o sujeito. O sujeito é o que vem depois, carros. Então, é compram-se carros, para ficar certo. Beleza? Tem nos simulados de vocês, que eu mesmo coloquei. Simulados da aprovação. Tá? Então, compram-se carros. Beleza? Nesse caso aqui, não precisa, porque aqui não é sujeito. Então, aqui não precisa estar no plural. E aí, observe que aqui não é, se não é voz passiva, esse ser não é pronome passivador. É índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. E aqui, compram-se carros. Sujeito, verbo concorda com sujeito, plural, plural. Esse C aqui é o quê? Pronome apassivador. Professor, Oi? geralmente também quando é pronome passivador dá para voltar, né? Geralmente não, sempre, na verdade. Voltar para a voz ativa. Carros são comprados, no caso. Exatamente. Muito bom. É até mais fácil da pessoa identificar. Isso também. Só que, às vezes, você pode ter o que eu estou te falando. Ó, necessita de empregadas. A pessoa pode inventar o seguinte: de empregadas são necessárias. E aí? Voltou. Meio doido, mas voltou. Não, mas aí no caso seria empregadas são necessitadas, que não tem como ser, né? Então, Exatamente, mas as pessoas podem formar a voz ativa sem saber que está errado. E aí, entendi. qual é o melhor jeito de você entender? O melhor jeito é você saber, olha, é transitivo direto? Não tem, aí não tem erro. É transitivo direto? É. Voz ativa. Pronome passivador. Não tem nem o que pensar. Agora, é verbo transitivo direto? Não. Ah, então não é voz passiva. Não é pronome passivador. Índice de determinação do sujeito. Ou pronome reflexivo, depende da frase. Nós temos até uma frase aqui, ó. Essa aqui da boneca. Caramba, já vamos acabar a aula de novo? A aula boa acaba rápido, né? Essa aqui da boneca, ó. A boneca que ganhei quebrou-se. Esse ser é pronome reflexivo. A boneca quebrou-se. Pronome reflexivo. Esse quebrou aqui, aí você fala, é verbo transitivo direto. Não, nesse caso, não. Cadê o objeto direto? Então, a boneca quebrou, não precisa de complemento. Então, quando você não precisa do complemento, o verbo ele é intransitivo. O mesmo verbo, dependendo do contexto, ele tem várias regências. Certo? Ele tem várias regências. O mesmo verbo que ele é transitivo direto numa frase, ele pode ser intransitivo em outra frase, como nesse caso aqui. A boneca quebrou-se. Não precisa de complemento. Agora, o menino quebrou o carrinho. Ó, vou até escrever. Ó. Algo errado aqui não está certo. O menino quebrou o carrinho. Nesse caso, esse verbo quebrar, ele é transitivo direto, porque ele pede o complemento. Quebrou o quê? O carrinho. Objeto direto. Diferente desse caso aqui. Beleza? Certinho? Então, nessa aula foi boa, hein? Porque a gente entendeu um pouquinho do que é classe gramatical, o que é função sintática, funções do que, pronome relativo, conjunção integrante, pronome substantivo que apareceu ali, pô, muito legal aquela questão. Se eu fosse vocês, eu ficava ligado naquilo ali, naquela questão do pronome substantivo, que é sujeito, mas não é pronome relativo. Muito cuidado com isso aí. Tivemos aqui funções do ser também agora no final, como a voz passiva, o que é quando tem voz passiva, quando não tem, quando tem, se é índice de determinação do sujeito, se é pronome reflexivo, se é partícula passivadora ou pronome passivador, mesma coisa. Então, assim, achei sensacional, achei produtivíssima a aula de hoje.
Agradeço a vocês aí pela... Já tivemos aí mais de 2 aulas. Eu vou encerrar por aqui. Continue fazendo os exercícios. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar no WhatsApp. Na última aula, eu falei com vocês para me mandarem as redações. Vocês me perguntaram, mas ninguém me mandou. Um ou outro só mandou. Quem me mandou redação, me cobra. Porque às vezes pode ter ficado mais para baixo lá no meu WhatsApp e eu esqueci. Então, me cobra e eu vou corrigir. E eu estou devendo a quem me mandou aquela correção melhor para que vocês mesmos possam corrigir o de vocês depois. E vocês vão ver que nessa correção que eu vou fazer, na redação, e vou mandar no WhatsApp, é possível você mesmo corrigir a sua própria redação. Beleza, galera? Professor, Oi. você pode disponibilizar essa lista aqui lá no Telegram? Eu acho que alguém já disponibilizou, mas eu coloco sim, sem problema. Tá, obrigada. Mestre, Oi. antes do senhor ir embora, só para eu confirmar um negócio. Esse necessita-se de empregados. Ele não é voz passiva sintética. Só o compram-se carros. Isso, porque necessita-se de empregadas, o verbo é transitivo indireto, então não é voz passiva. Compram-se carros é a voz passiva, porque o verbo é transitivo direto. Ah, tá. E você Show. só tem... Professor, Oi. sempre que for voz passiva, o C vai ser PA? Sim. Se for voz passiva sintética, sim. Show. Valeu. Valeu, galera. Valeu, professor. Muito bom. Pra Forte você. abraço, mestre. Parabéns. Boa noite, obrigada. Então, ó, não Valeu. vamos desistir, hein? Tem simulado esse final de semana Escola Naval. Ah, muito difícil. Cara, tem que fazer, tem que tentar. Beleza? Beleza. Um abração. Professor, Oi. onde é que eu encontro a sua primeira aula? É porque eu entrei hoje. Tá gravado? Não está gravada. A gente começou Não a gravar, tá. acho que foi a partir da última. Mas Ah, tá. faz o seguinte. Eu vou ter que ter tempo para isso, galera. Tá fogo. Eu vou tentar gravar para você. A primeira aula eu vou tentar gravar para você. Se não me engano, foi crase. Tá? Tudo bem. Tá. Poxa, eu também me interessa, professor. Também, professor. Então, beleza. Eu vou gravar por muito carinho a vocês. Eu vou gravar, então. Valeu? Beleza, Valeu, professor. Obrigado. Beijão, Boa noite. galera. Valeu, Boa noite. professor. Valeu. Forte Boa abraço. Tchau.